Saudações, pessoal. Tudo certo? Tudo bem por aí? Espero que sim. Hoje nós vamos tratar de um assunto assim mais curto, mas vai ser de muita valia para o resto do curso e para o nosso próximo tópico, onde nós vamos começar a entender os requisitos, os pressupostos recursais. Então hoje nós vamos aprender duas palavrinhas que a gente precisa saber para a gente mandar bem quando a gente for escrever, fazer uma petição ou mesmo decidir alguma coisa. As duas palavrinhas são acolhimento e provimento. Hoje de manhã estava assistindo televisão e vi que o ministro da Justiça ajuizou um HC. Um repórter usou essa expressão. Para um repórter, a mensagem ficou clara. O ministro da Justiça ajuizou um HC em benefício de um outro ministro do governo. Certo. A gente entende que o ministro da Justiça, ele pegou uma HC e protocolou no Supremo Tribunal Federal. Tá ótimo. Mas para a gente que somos operadores do direito, para nós, a gente não pode usar palavras genéricas quando for um requisito técnico para tratar do tema. Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos saber? Nós vamos saber o seguinte: quando alguém ajuiza uma coisa chamada habeas corpus ou mandado de segurança, essa pessoa ela não ajuiza, ela não protocola, ela vai fazer uma impetração. Então, o termo técnico adequado é: fulano impetrou o HC, impetrou o mandado de segurança. Essas ações constitucionais têm um nome diferente. Ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que o tribunal julgou procedente o recurso. Não, nós não vamos dizer isso. Nós vamos dizer o seguinte: o tribunal deu provimento ao recurso. Tá bom? Assim como uma ação é ajuizada, assim como um HC é impetrado, o recurso ele é julgado, e quando ele é julgado, você vai dizer o seguinte: o tribunal deu provimento. O que você pode dizer é o seguinte: o tribunal deu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido. Tudo bem, mas recurso nós vamos falar provimento. HC, mandado de segurança, nós vamos falar impetração. Ações em geral, nós vamos falar ajuizamento, protocolo, etc. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ler dois incisos aqui do 932 que eu acho que são muito reveladores do que nós iremos ver daqui para frente. Que incisos são esses? Artigo 932, incisos 3º, 4º e 5º. São incisos que tratam dos poderes do relator. 932. Incumbe ao relator, inciso 3º, não conhecer de recurso. Inciso 4º, negar provimento a recurso. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual é a diferença entre não conhecer de um recurso e negar provimento ao recurso? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Nós iremos ver quais são os requisitos recursais a partir do nosso próximo encontro. Mas o que a gente precisa saber é o seguinte: existe uma diferença muito grande, nítida, entre conhecer e dar provimento. São duas coisas bem diferentes e a gente não pode se confundir em relação a isso. Vamos lá. Quando a gente diz que um tribunal conheceu de um recurso, nós estamos falando de um juízo de admissibilidade. Essa expressão é importante que você anote aí. Juízo de admissibilidade é quando o tribunal reconhece que o recurso pode ser conhecido. Vamos imaginar assim, para a realidade de vocês de processo civil 1, que nós estamos falando, por exemplo, de condições da ação. Um juiz de primeira instância, ele não pode julgar procedente o pedido, ou seja, analisar o mérito da ação, se as condições da ação não estiverem preenchidas. Então, por exemplo, se a parte não é legítima para poder propor determinada ação, o juiz simplesmente vai dizer o seguinte: Juliano não é legítimo para poder propor essa ação. Então, ele não vai dizer para mim se eu tenho razão ou não no mérito, tá certo? Ele vai dizer o seguinte: Juliano não pode propor essa ação. Então, é um juízo de admissibilidade. Assim como acontecem nos processos de primeira instância, isso também acontece nos tribunais, nos órgãos colegiados. Por quê? Para que o tribunal entre no mérito e diga: Juliano tem razão, Juliano não tem razão, o tribunal tem que ver se os requisitos recursais do recurso do Juliano, do recurso interposto pelo Juliano, se eles estão preenchidos ou não. Se o recurso é tempestivo, se o Juliano recolheu o preparo, o Juliano pode recorrer ou não. Então, o nome disso é admissibilidade. Então, quando no 932 a gente lê lá que o relator
ele não vai conhecer de um recurso, achando aqui o 932. Quando a gente lê lá que incumbe ao relator não conhecer de um recurso, nós não estamos dizendo que o relator está julgando o recurso. Não. Ele está simplesmente dizendo, eu não vou conhecer do recurso, porque o recurso, por exemplo, pode estar intempestivo. Não estou dizendo que o Juliano tem razão ou não tem razão. Eu estou não conhecendo do recurso do Juliano, tá bom? Esse é o famoso juízo de admissibilidade. E por que essas duas expressões são importantes? Porque tem uma palavrinha, assim como eu estou dizendo para vocês que vocês têm que usar o termo adequado. Quando fala de recurso, você não vai falar julgar procedentes, vai falar dar provimento. Quando é HC e mandado de segurança, não é ajuizar, é impetrar, etc. No caso, nós temos um recurso que é muito estranho, que é fora um pouco da caixinha, que são os embargos de declaração. Quando a gente falou, por exemplo, nos nossos primeiros encontros, a gente falou do duplo grau de jurisdição, não foi isso? A gente viu que um recurso, normalmente, 99% das vezes, ele é interposto e quem vai julgar o recurso, quem vai rever a decisão, é um outro órgão jurisdicional de instância superior. Então, contra decisões do juiz, cabe um recurso que vai para onde? Para o tribunal, vai para cima. Contra decisões dos tribunais, cabe o recurso que vai para o STJ, para o STF e etc. Os embargos não. Os embargos eles são julgados pelo mesmo órgão prolator da decisão. Então, se o juiz profere uma sentença, alguém opõe embargos, quem responde não é o tribunal, e sim o próprio magistrado. Tá claro isso? Então, os embargos ele tem uma configuração um pouco diferente. E uma das coisas que fazem os embargos de declaração se tornarem diferentes dos outros recursos é uma nomenclatura que é usada lá. Abre aí o artigo 1023 para vocês verem uma coisa. O 1023, parágrafo 2º, diz assim, ó, o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Se você olha essa palavra acolhimento e você já sabe que existem dois juízos nos recursos, um juízo de admissibilidade e um outro juízo de mérito, quando você escuta a palavra acolhimento, você acha o quê? Que é admissibilidade ou que é mérito do recurso? Dá uma pausa no vídeo, dá uma pensada e responde. Muito embora vocês majoritariamente digam que acolhimento significa admitir o recurso, não é isso. Porque os embargos têm uma nomenclatura que é toda diferentona. Nós iremos ver, nós vamos ter uma aula só sobre os embargos, vários detalhes. Um deles é essa nomenclatura. Olha só o 1024, parágrafo 5º. Diz lá, se os embargos de declaração forem rejeitados, ok? Quando você diz assim, ó, bom, se o tribunal rejeitou os embargos, o tribunal não conheceu, o tribunal fez um juízo de admissibilidade negativo, e não é assim. Quando, lá no 1023, ele fala de acolhimento, ele não está falando de admissibilidade, ele está falando de mérito do recurso. Então, quando está escrito aqui acolhimento, você pode, inclusive, riscar embaixo aí e dizer o seguinte, olha, dar provimento aos embargos. E no 1024, parágrafo 5º, quando está escrito aí rejeitados, não é admissibilidade, é mérito do recurso. Então, rejeitar, você vai riscar aí e colocar assim, negar provimento. Acolher, dar provimento, rejeitar, negar provimento. E aí no 1025, lá no meio, ele fala assim, ó, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos, aqui sim, é um juízo de admissibilidade. É quando os embargos não serão conhecidos ou rejeitados. Rejeitar não é admissibilidade. Admissibilidade é o admitido, né? Então, rejeitado significa negar provimento. Significa assim, ó, o tribunal conheceu do recurso, ele diz o seguinte, o recurso preencheu os requisitos recursais. Agora eu vou dizer se a pessoa tem razão ou não no mérito. É um juiz de mérito, quando ele tá falando de rejeição dos embargos. Tá bom? Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam existem dois juízos nos recursos. Assim como tem as condições da ação lá no processo de conhecimento, a ação também tem dois juízos. Um juízo de admissão do recurso, que é quando o recurso preenche os requisitos que nós iremos ver no nosso próximo encontro, e um juízo de mérito. Atenção,
o tribunal só diz se a pessoa tem razão ou não, se vai dar provimento ou negar provimento, se e somente se os requisitos recursais estiverem preenchidos no caso concreto. Então, só existe juízo de mérito se e somente se o juízo de admissibilidade tiver sido positivo. Se for negativo, se o tribunal não conhecer do recurso, não vai ter juízo de mérito do recurso. Tá claro isso? Bem, o que eu quero que vocês entendam, então, é que nesse juízo de admissibilidade, também conhecido como requisito de admissibilidade ou pressuposto recursal, esse tema é matéria de ordem pública. O que significa dizer que esse tema é matéria de ordem pública? Significa dizer que, mesmo se a outra parte não impugnar, não disser que não estão preenchidos os requisitos, ainda assim o tribunal pode não conhecer do recurso. Imagine a seguinte situação. O sujeito interpõe o recurso intempestivamente. A outra parte, quando ela responde, ela não vê que o recurso é intempestivo. Ela simplesmente responde aos recursos. Quando chega no tribunal, o tribunal conta o prazo e vê que é intempestivo, mesmo se a outra parte não impugnar, ainda assim o tribunal pode não conhecer do recurso. Por quê? Porque a admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, tá bom? Matéria de ordem pública significa dizer que o tribunal pode conhecer isso de ofício, sem ninguém dizer, sem ninguém provocar, tá bom? Outro item aqui é, a admissibilidade tem prioridade lógica sobre o mérito. É óbvio, é óbvio. Você só pode dizer se o recurso vai ser provido ou desprovido se o recurso for conhecido. Se o recurso não foi conhecido, você não pode dizer que essa parte tem razão ou não, tá bom? Então, a admissibilidade é sempre preliminar ao mérito do recurso. O julgamento, portanto, é admissibilidade ou inadmissibilidade. Havia uma nomenclatura antiga, mas o CPC não reproduziu a nomenclatura, que era negativa de seguimento. Quando nós temos os desembargadores que já usam essa nomenclatura há muitos anos, ainda assim, depois de 5 anos de vigência do Código, ainda é utilizar essa nomenclatura. Mas, tecnicamente, o adequado é não conhecer do recurso. Mas você vai ver, não admito o recurso, nego o seguimento ao recurso, significa dizer que o desembargador relator, ou o ministro relator, está dizendo que não estão preenchidos requisitos recursais. Tá bom? E quem não vai conhecer do recurso, normalmente é o relator. Por quê? Porque o relator é o chamado porta-voz do colegiado. Para que você vai mandar um recurso que não vai ser conhecido para 3 desembargadores ou para 11 ministros, para eles dizerem que não tem, o recurso está intempestivo? Então, o que o relator faz? Faz isso monocraticamente. E aí, essa decisão trazida em julgado? Não. Existe um recurso que vocês já sabem qual é, contra decisões monocráticas de relator. Que recurso que é? Chama agravo interno. O agravo interno, portanto, seria uma possibilidade da parte recorrente controlar as decisões do relator. Se o relator se equivocar na contagem do prazo, a parte não pode ficar vendida em relação a isso. O que ela faz? Ela vai interpor um recurso chamado agravo interno. Quem julga agravo interno? O órgão colegiado que iria julgar o recurso no mérito, tá bom? Então, o agravo interno é o recurso adequado para controlar as decisões do relator. Bem, o segundo juízo que se faz no recurso, uma vez conhecido o recurso, é o juízo de mérito. Aí sim você vai dizer se a parte tem razão ou não em relação ao conteúdo da petição que ela protocolou no tribunal. Tá? Então, nesse juízo de mérito, o tribunal vai rejeitar ou acolher a impugnação. E assim, julga procedente ou improcedente. Atenção, a procedência não é do recurso em si. Se o recurso for, o juiz julga improcedente lá embaixo. Na sentença, você vai dizer, a sentença foi procedente, a sentença foi improcedente. O recurso é provido ou desprovido ou improvido. Agora, se o tribunal prover o recurso que o juiz julgou improcedente lá embaixo, então o tribunal dá provimento ao recurso para julgar procedente o pedido, tá bom? É assim que você vai falar. E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Existem alguns princípios processuais que estão lá no começo, que vocês viram lá em Processo Civil 1, que um deles, por exemplo, é o princípio da primazia do mérito, né? O artigo 6º do CPC diz assim, ó,
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável de decisão de mérito justa e efetiva. Ou seja, é o princípio da primazia do mérito. Por que colocar esse dispositivo aqui? Porque havia muitos juízes, relatores, embargadores, ministros que ficavam procurando requisito recursal que às vezes nem estava na lei para poder não conhecer do recurso. O nome disso, gente, é jurisprudência defensiva. O que é uma jurisprudência defensiva? Quando o tribunal faz de tudo, faz qualquer coisa para não entrar no mérito. Às vezes o processo é muito complicado, muita prova, muito documento para ler, aí eventualmente o que o juiz fazia? Não faz mais. É muito raro isso acontecer. Mas ele fala assim, deixa eu achar uma preliminar aqui de legitimidade para me livrar do processo. Então, ao invés de ele ter que ler toda aquela papelada, ele simplesmente extinguiu o feito sem julgamento de mérito, dizendo que fulano era ilegítimo, certo? O que o CPC quis fazer é o seguinte, olha, se houver qualquer vício que impeça o julgamento de mérito e esse vício seja sanável, sane o vício, resolva o problema, tira o problema da frente, entra no mérito e diz se a pessoa tem razão ou não tem razão. Esse é o mundo ideal. Princípio da primazia do mérito. Bom, o princípio da primazia do mérito só diz respeito ao processo de conhecimento? Não. Isso é um princípio processual que vige em todo o processo, até o final. No recurso também, professor? Sim, no recurso também. Veja só o que diz o artigo 932, parágrafo único. Diz assim, antes de considerar inadmissível um recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Então, o sujeito interpôs o recurso, está faltando um papel. Então se está faltando papel, eu não vou conhecer do recurso. É melhor que menos um para ler. Não. O princípio da primazia do mérito tem vigência tanto no processo de conhecimento, como também nos recursos interpostos. Qual é o fundamento disso? Artigo 932, parágrafo único. Está dizendo o seguinte, 932, parágrafo único. Relator, se estiver faltando uma coisinha boba e o senhor achar que é necessário, manda o sujeito consertar essa coisinha boba e entra no mérito. Princípio da primazia do mérito. Vou ler de novo. 932, parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, antes de negar seguimento, antes de não conhecer do recurso, o relator vai conceder um prazo de 5 dias para a pessoa que recorreu, para que seja sanado o vício, para que seja tirado aquele problema da frente ou complementada a documentação exigível. Por quê? Princípio da primazia do mérito. Só tem vigor aqui? Não. Se você pegar aqui a lista que eu coloquei, artigo 1007, parágrafos 2º e 4º, diz assim: um requisito para que o recurso seja conhecido é o preparo. É uma taxa, vamos dizer assim, de forma não técnica, uma taxa que a pessoa tem que pagar para recorrer. Diz o artigo 1007, parágrafo 2º. A insuficiência do valor do preparo é essa taxa que a pessoa tem que pagar para recorrer. Então, o valor do preparo é R$ 20,81. Aí o cara recolhe R$ 20,80, deixa faltando 1 centavo. Aí o que os juízes faziam? Não conheço do recurso porque o de preparo foi insuficiente. O que diz o novo Código de Processo Civil agora? Se o valor do preparo, esse valor da taxa para recorrer, for insuficiente, intima-se a parte na pessoa do seu advogado para que supra aquela deficiência no prazo de 5 dias. Tá claro isso? Parágrafo 4º. O recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, nós iremos ver isso quando formos falar dos requisitos recursais, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nós iremos ver o que é deserção mais à frente, mas o que está escrito aqui é o seguinte, gente: eu tenho que recolher o preparo para poder recorrer. Se eu não recolho o preparo, não está preenchido um requisito recursal. O que o desembargador vai fazer? Não conheço do recurso, porque está faltando o preparo. Mas o que está dizendo agora em razão do princípio da primazia do mérito? Ora, se está faltando 1 centavo, 10 centavos, R$ 1 para o preparo, o que o desembargador vai fazer? Não conheço do recurso. Não.
ele vai mandar complementar o preparo no prazo de 5 dias. Eu esqueci de recolher o preparo. O que tradicionalmente se fazia, em razão da jurisprudência defensiva, que o tribunal fazia de tudo para não conhecer, para não enfrentar o mérito? Tradicionalmente se fazia o seguinte: olha, como você não recolheu o preparo, não conheço do recurso, porque é um requisito recursal o recolhimento do preparo. O que diz agora o 1007, parágrafo 4º? Se, no ato de deposição do recurso, a parte não demonstrar o recolhimento do preparo, o tribunal manda ele recolher. Forma simples? Não, agora é em dobro, porque se ele esqueceu, ele tem que sofrer o ônus desse esquecimento. Isso tudo que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: olha, isso significa dizer que no novo Código de Processo Civil vige um princípio importantíssimo, chamado princípio da primazia do mérito. Ele quer afastar, acabar com a jurisprudência defensiva, que era criada pelo tribunal para não enfrentar o mérito dos recursos. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esses outros dispositivos aqui, ó, 1024, 1029, 1032, 1033, que dizem respeito à mesma coisa. São dispositivos colocados em cada um desses recursos para dizer para o tribunal o seguinte: tribunal, ao invés de não conhecer do recurso, resolve o que está impedindo o conhecimento para entrar no mérito. Princípio da primazia do mérito, tá bom? E da mesma forma, caso o relator negue provimento ao recurso ou denegue provimento ao recurso, também cabe um recurso chamado agravo interno. Vamos voltar no 932 para a gente encerrar o nosso encontro, lendo de novo o inciso que a gente começou a tratar aqui. 932, inciso 4º, diz assim, inciso 3º, incumbe ao relator não conhecer de recurso. Nós iremos ver os fundamentos desse não conhecimento no final dessa aula. E negar provimento ao recurso. E o inciso 5º, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso. Então, inciso 3º, não conhecer. Não conhecer é mérito? Não. Não conhecer é dizer que não estão preenchidos os pressupostos recursais. E inciso 4º, negar provimento. Negar provimento é dizer o seguinte: eu estou conhecendo do recurso, mas eu acho que a decisão recorrida está certa. Então, eu estou dizendo, conheço do recurso. O seu recurso estão preenchidos os requisitos para eu conhecer o seu recurso. Mas eu acho que no mérito você não tem razão. Então, eu estou negando provimento ao recurso, tá bom? E no inciso 5º, depois de preenchido o contraditório no processo, o relator pode dar provimento ao recurso, tá bom? Uma observação interessante aqui sobre o inciso 4º e o inciso 5º. A gente viu, quando a gente falou do duplo grau de jurisdição, que o juízo natural do recurso é um órgão colegiado, em regra. Então, se o juiz de primeira instância ele julga improcedente o seu pedido, você quer que aquele fato seja reanalisado novamente. Você vai mandar o processo para o tribunal. E o tribunal é formado por mais de um juiz. Na verdade, são 3 desembargadores que vão analisar o seu recurso. Então, entenda o poder que o magistrado tem, que o juiz tem. O juiz sentencia sozinho. Se ninguém recorrer, a sentença transita em julgado e ninguém mais pode mexer naquilo. Mas, para rever uma decisão de um juiz de primeira instância, são necessários 3 desembargadores. Entenderam? O órgão colegiado é o juízo natural do recurso de primeira para segunda instância. Entretanto, o 932 autoriza o relator dar provimento monocraticamente, negar provimento monocraticamente. Uai, professor, mas você está se contradizendo, porque você está dizendo que o juízo natural é um colegiado e aqui está dizendo que o relator decide sozinho, não é o colegiado, é o desembargador relator sozinho resolve o processo. Ok, mas quando é que ele pode fazer isso? Veja só os fundamentos que autorizam o relator a fazer isso monocraticamente. Sempre vai negar provimento, inciso 4º, vai negar provimento ao recurso, ou seja, vai dizer, a decisão está certa, eu não acho que o recorrente está certo, eu acho que o juiz está certo. Então, negar provimento ao recurso quando? Quando a sentença, ou quando o juiz de primeiro grau, estiver de acordo com o súmula do Supremo, do STJ ou do próprio tribunal. Lembra do microsistema de resolução de demandas repetitivas? Lembra dele? Pronto. O que a gente viu lá foi o seguinte: os tribunais eles têm que dar força a esse microsistema. Se o tribunal fixa a tese, todo o tribunal tem que observar essa tese. Ora,
Se o juiz de primeira instância observa um enunciado de súmula do próprio tribunal, quando chega no tribunal, é muito provável que o tribunal vá negar provimento ao recurso e vai dizer o seguinte: olha, o juiz está certo, porque o juiz está de acordo com o pensamento do tribunal. Então, quando o recurso contrariar súmula, enunciado de súmula, o relator pode negar provimento. O que o relator está dizendo? Está dizendo que a decisão está de acordo com o enunciado de súmula. E letra B, quando o recurso for contrário a acordo proferido pelo Supremo ou pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. O que o relator está dizendo é: a sentença, o juiz de primeira instância está de acordo com tese fixada em recurso repetitivo. O recurso, portanto, está contrariando a tese do recurso repetitivo. Então, o relator sozinho vai manter a decisão. Letra C, entendimento firmado em RDR ou IAC. Se o juiz, portanto, gente, ele estiver de acordo com esse microsistema, com uma tese firmada pelo próprio tribunal ou tribunal superior, o relator pode monocraticamente negar provimento. Ele conhece o recurso e diz: recorrente, você não tem razão no mérito, porque quem tem razão é o magistrado que simplesmente aplicou uma tese já fixada pelo tribunal no seu caso concreto. Não teime, não adianta teimar porque você vai perder. Entenderam? Então, do mesmo jeito, se você comparar o inciso 4º com o inciso 5º, as alíneas, as letras do inciso 4º com o inciso 5º, você vai encontrar que o fundamento é o mesmo. O que o CPC está dizendo aqui para a gente? Está dizendo o seguinte: olha, vamos dar força à jurisprudência do tribunal? Vamos. Essa força vai ser tão grande, mas tão grande que sempre que o recurso contrariar a tese já fixada, ao invés do relator mandar para o colegiado, o relator resolve sozinho o processo. Ou seja, o relator vai dar simplesmente prevalência, predileção a essas decisões que são proferidas pelo próprio tribunal dele. É assim que funciona, tá bom? Então, inciso 4º, negar provimento, vai dizer: o juiz tem razão. Inciso 5º, dar provimento, vai dizer o seguinte: a parte tem razão e o juiz não tem razão. Mas se não tiver nenhuma dessas hipóteses aqui, o relator pode fazer isso? Não, por quê? Porque a regra é: o colegiado é o juízo natural para julgamento dos recursos e não o relator. Se o relator der provimento ou negar provimento e a parte achar que o relator está equivocado, qual é o recurso adequado? Decisão monocrática, agravo interno. Por que não é agravo de instrumento? Porque não é decisão interlocutória, não é mais no primeiro grau. Nós estamos falando de decisões proferidas pelo relator de órgão colegiado. Tá claro isso? E por fim, gente, eu quero que vocês analisem aqui, nós iremos ver isso no nosso próximo encontro, os incisos as hipóteses do inciso 3º. Eu vou deixar uma pergunta no ar. No inciso 3º diz assim, não conhecer de recurso. Tá? A pergunta é: quais são os fundamentos que autorizam o relator a não conhecer de um recurso? A resposta está no inciso 932 e inciso 3º. Quando o recurso for inadmissível, quando o recurso for prejudicado ou quando a parte não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Esses são os fundamentos, e aí eu quero que você fique pensando neles, porque no nosso próximo encontro, a partir do nosso próximo encontro, nós vamos voltar a esses fundamentos e nós vamos analisar de forma mais detida esses fundamentos a partir dos requisitos recursais. Tá bom? Então hoje nós vimos aqui a distinção entre conhecer, admitir um recurso e dar provimento ou negar provimento ao recurso. O tribunal só vai dar provimento ou negar provimento ao recurso se o tribunal conhecer do recurso. Se o tribunal não conhece do recurso, ele nunca vai dar provimento ou negar provimento. O processo vai terminar assim, recurso não conhecido, ou recurso inadmitido, ou negado seguimento ao recurso. É assim que acaba a decisão lá em cima, tá bom? Então, anote essas expressões para você nunca usar a expressão errada. Impetração, ajuizamento, interposição, oposição, dar provimento, negar provimento, não conhecer ou conhecer de um recurso. Tá bom? Finalizamos aqui, a gente volta no nosso próximo encontro tratando já dos requisitos para se interpor um recurso. Tchau, tchau.